Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, 15º domingo do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Assim seja. Amém. O evangelista começa a nos mostrar o cenário de hoje com uma grande multidão que se agitava e que obrigou o nosso Senhor Jesus Cristo a tomar uma posição sem precedentes. Dessa vez Jesus não usa as montanhas, as ruas, as sinagogas para transmitir aquilo que o Pai queria que ele transmitisse. Ele usa um barco, então ele fica num barco enquanto as multidões permaneciam ali na praia. E ele nos partilha hoje a parábola do semeador, essa célebre parábola que é tão querida e tão cheia de significados e importante para nós que somos continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E tradicionalmente existem 4 tipos de solo que o semeador encontra no seu caminho. Justamente o solo do caminho, que está ali paralelo ao caminho do semeador, porém essas sementes não encontram uma terra que foi preparada previamente para acolher uma semente. Claro, o terreno do caminho não poderia ser arado. Então elas permanecem na superfície e os pássaros vêm e se alimentam daquelas sementes antes mesmo que elas pudessem brotar e produzir fruto. O segundo terreno que nós podemos aí distinguir é o lugar pedregoso. E o evangelista nos mostra a paisagem típica da Palestina, que em quase toda a sua totalidade possui um solo rochoso. Então a semente ela vai neste terreno pedregoso, encontra pouca terra e assim não consegue criar as raízes. E sem raízes pode até brotar, mas logo seca e murcha. Depois nós temos o terreno que é um lugar com espinhos. A semente até encontra terra em profundidade suficiente para que brote e para que nasça ali aquele broto e comece aquela plantinha. Mas, dada a existência anterior de ervas daninhas, ela acaba sendo sufocada por essas ervas daninhas e acaba morrendo sem produzir frutos. Por fim, nós temos aí, por São Mateus, a descrição da terra boa, ou seja, que contém um solo profundo e ao mesmo tempo que seja sem impedimentos. O Evangelho segue com aquela afirmação emblemática, quem tem ouvidos ouça, ou seja, convidando os ouvintes a refletirem sobre a aplicação prática do ensino passado por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de parábola, que não é um discurso direto, por assim dizer, e finaliza com a explicação a respeito da parábola. O semeador é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ou alguém enviado por eles, ou até mesmo a própria sabedoria em si. A semente é a revelação divina ou o próprio reino de Deus. A revelação é aquilo que Deus diz a respeito de si mesmo. E a semente que brota para a vida eterna, que faz converter o nosso coração, que ilumina a nossa inteligência com a graça de Deus, é justamente aquilo que Deus diz de si.
E o semeador por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra definitiva de Deus para a humanidade. Os solos representam o modo com que essa palavra foi acolhida. Isso pode ser aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse a respeito do Pai, aquilo que o Pai o enviou a dizer à humanidade, e, em último grau, pode ser também até o próprio Cristo. Cristo é essa semente inefável de graça que Deus lança sobre a humanidade a fim de que ela produza frutos. E a mensagem geral, vamos dizer assim, deste evangelho é que, apesar de alguns fracassos, porque o semeador não tem controle por vezes dos terrenos onde ele irá semear, a condição dos terrenos onde ele irá executar o seu trabalho de semeadura, o trabalho do semeador, em grande parte, é sempre bem sucedido. Queridos irmãos, este evangelho é uma provocação a todos nós que somos batizados e, pois, continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil anunciar o evangelho porque nem sempre as pessoas estão prontas ou querem receber essa mensagem de Deus. Mas, indiferente do terreno que se encontra, é preciso sempre semear e anunciar. E além das nossas expectativas ou das expectativas das outras pessoas, e transmitir essa mensagem de valor perene que é o próprio Evangelho. Também nós podemos refletir acerca deste Evangelho entendendo a variabilidade dos terrenos como a inconstância da nossa alma, que por vezes é um terreno muito fecundo para acolher a palavra de Deus, mas pode adquirir certa resistência, pode adquirir resistência total, e cabe a nós sempre pedir ao Espírito Santo que fecunde o terreno da nossa alma e o faça cada vez mais adequado a acolher o que Deus tem para nos dizer. E que sejamos sempre semeadores da palavra de Deus e ao mesmo tempo acolhedores dessa semente que nos vem sempre por Cristo, seja através dos nossos irmãos, através da nossa oração pessoal, da nossa leitura das Sagradas Escrituras, enfim. Que assim seja. Amém.